5 de março de 2025, Cajamar, São Paulo. O corpo de Vitória Regina seria encontrado. Depois de dias desaparecida, a polícia logo revela os terrores pelos quais a jovem teria passado. Mas pouco tempo depois, tudo o que a investigação apontou se mostraria o oposto, trazendo ainda mais mistério em um crime que parece longe de ser solucionado. Confira minha conversa com o advogado da família de Vitória, que traz os relatos do que realmente se sabe até agora. Afinal, quem está preso é realmente o autor de tudo? Agora, você está me dizendo que isso saiu de uma notícia de dentro da polícia vendendo por R$500? Pô, mas aí, cara, como é que tu tem essa informação e quem passou? Nenhuma das informações que foram vazadas pela polícia eram reais. Então todas as informações eram mentira. Cara, por R$500 um jornalista acabou com a vida e com a imagem de duas pessoas, cara, pra vender notícia. Da Vitória foi o seguinte, eu tava em live, todo mundo começou a mandar, né? Desde o começo sem entender. Vitória, tal, Tribunal do Crime, tal, pegaram a menina no Tribunal do Crime. Falaram isso de primeiro instante. Aí eu fui ver o que era. Aí tava lá a primeira coisa que eu vi, que a menina tinha sido o cabelo raspado e tal, que a mão tava no saco, que a mídia soltou muita coisa, virou um circo de horrores, Glauber, de verdade mesmo. Isso. Que a mão tava no saco e tal, que isso, aquilo outro. E que tava sem roupa, e que tava sem roupa. Inclusive, sim, Frank, eu não sei se eu fui garoto ou interpretei errado a situação. Eu, no primeiro react, eu falei isso também. Eu falei, pô, calma aí, pô. Tem um sinal de recado. Parece que isso aí é Tribunal do Crime, né? Por tudo que eu já acompanhei na imprensa, obviamente eu não conheço isso aí nos detalhes, mas, pô, a menina sem roupa, cabeça raspada, e essa história do saco na mão eu fui ver depois. Mas, pô, que história é essa aí? Parece que era um recado. Então, eu também embarquei nessa primeira leitura. Mas depois a história foi mudando, né? Então fala aí, meu irmão. Sim, aí na hora que falou o Tribunal do Crime, eu falei, não, vamos ver o que aconteceu, né? Não vou fazer um vídeo falando que não foi e que foi, só na minha experiência, porque cada caso é um caso. Aí eu liguei lá pra Cajamar, procurei falar com os vagabundos lá de Cajamar lá. Tem até o Ibrahim lá, que se você procurar saber, é um lugar onde que o crime rola mesmo, que é o crime mais perto de onde a menina morava. E os caras falaram, não, mas não tem nada a ver com o Tribunal do Crime, não. E daí foi Jack. Primeira coisa que eu vi que ele tinha sido Jack. Depois, no desenrolar do caso, falando, pô, não foi Tribunal do Crime, o PC não faria isso, porque da forma que foi, não tinha cabimento. O PC, embora seja uma faca destruidora, não tem nada de justo, deixando claro, o PCC não é justo em nada, mas eles não praticam o crime de abuso. Né? E tampouco tira a roupa da mulher que foi finalizada por eles, né? Ele não tira a roupa, não faz isso aí, não é uma característica do PC fazer isso daí, não existe isso daí, foge do que eles chamam de protocolo, vamos colocar assim, eu não vou falar ética para criminoso, não tem ética nenhuma, caramba. Mas nem se for uma traição, alguma coisa ali envolvendo com alguma liderança, nada disso? Não, a traição funciona assim, se a mulher traiu o cara, ele só pode pedir uma cobrança, porque o PC ele tem o objetivo de causar a falsa sensação de justiça na mente das pessoas. Uhum. Então, assim, se a mulher me traiu, eu só posso escolher uma cobrança, uma só. Ou eu quero cortar o cabelo dela e tá bom, rapar o cabelo dela e tá bom, ou eu quero quebrar os dois braços e as duas pernas dela e tá bom, ou eu quero a vida dela. É um ou outro. Não tem como fazer tudo com uma pessoa só, entendeu? Entendi. Porque senão o PC fala... Aí que vem a falsa sensação de justiça. Que ele fala, não, é mais de uma cobrança, de um erro só e tal. E o CRI é justo, é aquela coisa toda que eles Entendi. E tal. Então não teria como ter isso daí. E me aprofundando, fui vendo que não tinha nada a ver com o crime organizado. Aí quando eu conversei com os caras falaram, não, os caras tá decretado. E decretaram o Michael... mais 2, né? Decretaram 3 nesse negócio aí, Glauber. Eu já falei isso no meu canal mais de 20 vezes já. O PCC, desculpa, força do hábito aí. O PC, eles decretaram 3 homens nessas ideias, 3 caras nesse negócio da menina Vitória, né? E um deles é o Michael, mas os outros 2
eu não posso falar que se eu falo, eu coloco a vida do cara em risco, não é verdade? Porque aí tem a população que quer fazer justiça com a própria mão. E eu mandei pra polícia, né? O que eu pude fazer, eu mandei no Instagram também do Derrite também, os nomes que foi falado na comunidade. Já implorei nas minhas lives para a polícia investigar a comunidade, deixar o ego um pouquinho de lado e entender que todas, no estado de São Paulo, as pessoas têm que entender isso. A polícia, isso daí ajudar muito o trabalho da polícia, eles entendessem isso. No estado de São Paulo, todas as cidades têm disciplina. E todo tipo de crime que acontece naquela cidade, naquele bairro, naquela cidade, naquela região, tem que passar pela disciplina, porque a geral que está acima da disciplina, toda noite vai e pega um fechamento da cidade, as alterações da cidade, o que aconteceu, se aconteceu algum crime, se alguém perdeu a vida, se alguém foi preso, se alguém tá alguma condução, algum tribunal do crime para acontecer. Então, tudo passa pela disciplina. Então, a disciplina tem, sim, muita informação. Então, se o polícia de rua, ele sabe quem é o cara do PC e quem é o disciplina. Então, se ele pegar o disciplina e trocar uma ideia ali, se vocês me entendem, uma ideia carinhosa com o disciplina vai abrir a boca ali, vai contar o que está acontecendo e solucionar o crime. Então, no caso da menina Vitória, de tudo que eu consegui levantar, foi 3 homens que fez isso aí com a menina, 3 pessoas, o PCC decretou 3, e a mulher tem participação na ajuda em ocultar prova só, entendeu? E não é só o Michael. Procurando saber... A mulher seria a mulher do Michael? Então, Glauber, sim, na rua é falado que sim, entendeu? Na comunidade fala que ela ajudou sim a cobertar a prova. Até tem a questão do celular lá, que foi falado que o celular da menina estava no mesmo lugar que ela, entendeu? Na rua isso é falado. Quando eu falei isso, as pessoas ficou meio não sei o quê. Mas se você parar para pensar e analisar com calma, por qual motivo, como que um cara sozinho conseguiria fazer isso dentro de um Corolla, e ainda mais aonde que foi o corte, Glauber? Porque a maioria das pessoas nunca viu isso daqui ser cortado de alguém, então parece que é aquela coisa de filme de vampiro, que corta e o negócio desce correndo aqui bonitinho, tudo certinho, sabe? Não é assim. Quem já viu ou sabe como que é, sabe que na hora que cortar aqui vai fazer assim, ó, para todo lado, Glauber. E de vidro do carro, ia cair, ia ter que desmontar o carro todo para não achar nada, Glauber. Não tem como isso ter acontecido no carro, entende? E a gente não entende, eu, pelo menos, eu tô em cima disso daí ainda, não entendo, até conversei com um dos acusados no último vídeo meu, eu não entendo por que a polícia, o delegado, sei lá quem que é o chefe de investigação nesse caso aí, colocou só um cara só, como único. Não tem como, não tem probabilidade de ser único. Então é um crime que ainda não tem solução, nem na rua e nem na justiça brasileira. E com o passar do tempo, vai perdendo o engajamento, aquele sensacionalismo que aí causou. Cai no esquecimento. Aí cai no esquecimento, já era, mais uma menina que foi embora, mais uma família que tem uma perda irreparável, e ninguém fala mais nada, e ninguém quer nada. Conversando com o pai dela, eu conversei com o pai dela pelo WhatsApp, tem o número dele, ele falou para mim o seguinte, sim, falei com ele, tem o WhatsApp dele aqui, da irmã dela, todo mundo lá, falei com todo mundo ali, eu procurei falar, né? E ele falou para mim o seguinte, né? O que foi falado para ele, o pai dela, tem tudo gravado, o pai dela, para não quererem desmentir, o pai dela falou para mim, o delegado falou para mim que tá colocando o Michael como único para a mídia sair de cima, porque a mídia tá atrapalhando, mas que as investigações vai continuar. Só que aí depois o pai dela entrou em contato comigo e falou, até agora eles não estão investigando nada, não estão fazendo nada. Então, ou seja, fica aquela coisa, a família não aceita que foi um só, entende? A família não aceita que foi um só. O delegado falou isso pro pai, segundo o pai dela mesmo falou, eu tenho aqui gravado. O pai dela falou para mim, que o delegado falou que estava falando, colocando o Michael como para a mídia sair fora, entendeu? Porque a mídia estava atrapalhando o caso, policiais lá de dentro estavam vazando informações desconexas pela audiência, porque estavam comprando. Eles têm que ver esses urubus, esses carniceiros, desses repórteres mal aí, que vai lá e oferece dinheiro pro cara vender informação, o cara não tem informação, mente. Aí você abraça e solta na mídia e em vez de ajudar, atrapalha toda a investigação. Entendeu? Essa pois é. E ninguém apura nada, né? Pra ver se faz sentido e quer soltar mais rápido, né? Aí os caras ganhando dinheiro, vagabundagem, né? E a imprensa também fazendo a mesma coisa, né? Sim, porque querendo ou não, é um caso que eu não vou ser hipócrita, meus vídeos, eu tava com 150 mil seguidores, tô com 200 mil só desses vídeos da Vitória aí.
Porque é um assunto que causou uma comoção gigantesca, Glauber. Olha o que aconteceu com a menina, entendeu? E numa mesma linha do tempo que aconteceu com outras meninas também. E isso está acontecendo. Mas por que isso está acontecendo? Aí volta tudo lá atrás, no começo da ideia. Impunidade. Impunidade. O Michael vai ficar quanto tempo preso, Glauber? Ele é acusado disso daí, ele praticou isso daí. Quanto tempo você acha que esse cara vai ficar preso? Se ele for para júri popular, fica 10, Glauber. Daqui 10 anos ele vai estar com a minha idade. Ele vai estar podendo fazer tudo isso que ele fez de novo. Você tá entendendo? Um cara desse daí é 30 anos no fechado. Se for menos de 30... Se o cara, no meu ponto de vista, da extrema, quem tiver aí de extrema, comenta extrema se concordar, hein? O cara foi preso com 30 anos de idade pra cima, ele tem que ser condenado a 30 no mínimo e cumprimento total da pena. Aí vai sair com 60 anos, aí já sai dali pra casa de asilo. Tchau, obrigado. Entendeu? Porque se você coloca um cara desse daí preso, depois solta ele vai cometer o crime de novo. Não tem nada que impeça uma pessoa de cometer crime no Brasil hoje, Glauber. Nada, absolutamente nada. O cara vai preso no 57. Se eu ficasse preso nessa passagem minha de um 57, eu ficaria 1 ano e 8 meses, Glauber. É a lei. Eu ficaria 1 ano e 8 meses, porque eu era primário, né? Ia pegar a lei de 1/3 na época, eu acho. Sim. Ia pegar 1 ano e 8 meses, ia ficar 1 ano e 8 meses preso. Ô Frank, mas da onde sai, né, cara? Se isso for verdade, porra, o Estado, a polícia, no argumento de que para tirar a mídia de cima, coloca na conta de um para resolver o caso. É difícil, né, cara? E assim, esse caso movimentou o mês de março, né, cara? O mês inteiro. Eu parei de falar porque eu vi que tava assim, cara, entrou no sensacionalismo e eu não queria participar. Então, eu parei. Você tá fazendo um trabalho que muito jornalista não fez, que eu não fiz. Eu peguei e fiz os reacts. Agora, você falou com a família, mandou mensagem, buscou informação. Aí, cara, bacana. Tá fazendo um trabalho diferente do que a imprensa tá fazendo. As pessoas querem saber o motivo. Por que fizeram isso com a menina? E quem foi? Ninguém A motivação. Tu acreditou naquela motivação lá de que o cara teve um envolvimento com ela no passado, ela tava ameaçando contar pra mulher dele, ele foi lá e fez isso? O pai dela, a irmã dela e o outro que foi acusado, que é o Daniel, que também falou comigo no canal, que era amigo da família há muito tempo, todos eles disseram pra mim que é impossível a menina ter tido qualquer tipo de envolvimento com esse cara. Isso daí não existe. O pai dela falou, isso daí não existe. Minha filha nunca teve envolvimento com esse cara. E todas as pessoas amigas dela, eu procurei falar com todo mundo que eu podia. Consegui, tinha uma seguidora minha, que é lá da cidade, eu falei, você consegue chegar pra mim? É um pouco longe. Eu falei, põe a gasolina aí. Não, eu vou lá pra você. Foi lá, colocou pra falar, quiseram falar comigo, falaram que assistia no canal, tudo. E assim eu fui conseguindo falar com todo mundo lá, da família, das pessoas. E ninguém da família, ninguém dos amigos falou de que há possibilidade do Mike ter tido qualquer tipo de envolvimento com a Vitória e que essa história não existe, Glauber. Não existe essa história aí, entendeu? E ninguém consegue explicar, ninguém dá entendimento de nada. Eu já falei, o PC decretou 3, vão esperar subir para poder pá. Por que que o cara, pra você ver que doideira que é isso aí. O amigo do Michael encontrou outro cara, que é o Mateuzinho, pra você entender. O Mateuzinho, que você falou que não acompanhou, então eu vou explicar pra você entender um pouquinho. O Mateuzinho é o que viu aonde a menina desceu, viu o carro. E ele foi chamado lá para depor, tal, como testemunha. Aí tem um tal de Cícero, que é amigo do Michael de infância, que tomou uns goles lá e começou a falar que esse Mateuzinho estava decretado, que o comando ia pegar ele, que ia subir e tal, que não sei o quê. Pronto, chamaram a polícia e foram para a delegacia. Esse Cícero foi ouvido e liberado. Agora você pensa comigo, por qual motivo um cara que é amigo do Michael ia falar que o outro estava decretado, sendo que a polícia fala que foi um só? Aí o que aconteceu? A polícia colocou esse Cícero na linha de investigação como eventual suspeito. Então agora o cara que acusou o outro está decretado, está como suspeito do crime. Então, ô Glauber, de verdade mesmo, motivação, eu não consegui levantar a motivação disso daí. E também falei para as pessoas, eu não vou inventar uma história aqui para ganhar hype em cima de coisa que não é. Então eu não vou falar mentira. O que eu consegui foi isso, pessoal. Ó, tá falando isso. O crime fala que é isso, a família fala que é isso e a mídia fala que é isso. Eu não tenho como
afirmar isso, aquilo outro, não é verdade? E também não vou mentir para poder falar, descobrir tudo, não. As ideias. Agora, uma coisa é fato, o pai dela falou para mim, o pai dela da menina, não tem possibilidade do Michael ter tido nenhum tipo de relação com a minha filha, envolvimento com a minha filha, isso daí não existe. Não existe. Que nem a história, pra você ver, eu caí no erro também, Glauber, por ouvir história assim, a história de que o cara lá tinha um caso com outro e tal, nem existiu essa história aí também. Um policial lá, que não quiseram me dar o nome, que se me desse eu falava também, falou essa história e vendeu essa história aí por R$500, mano. Vendeu Que essa história isso, aí mano? pro jornalista aí por R$500. Aí o cara soltou a matéria aí e causou todo aquele reboliço, sabe? Porque o cara era gay e tal, não sei o que e tal. De verdade. Calma aí, cara. Não tem nenhuma ponta que confirme essa notícia. Nenhuma. Porque isso aí, cara, até eu caí nessa. Não tem. Porque eu peguei várias notícias e eu lembro que eu fiz o react na quinta. O corpo foi achado na quarta. Eu lembro, dia 6 de março. Eu fiz o react. No dia 6, eu vi em todos os jornais, vi no canal do Joel Paviotti, Coreografia da História. E, pô, o suspeito é o namorado do namorado dela. Como assim, cara? E nesse mundo de hoje, porra, aí entra a motivação do ciúme. Como se ela tivesse um namorado, o cara tivesse uma relação com outro homem e o cara... Cara, agora você tá me dizendo que isso saiu de uma notícia de dentro da polícia vendendo por R$500? Pô, mas aí, cara, como é que tu tem essa informação e quem passou não deu... Quem passou para mim foi o jornalista que passou para mim essa informação de que o foi próprio jornalista? Sim, o jornalista falou para mim. Só que o que acontece? Esse jornalista não foi o que comprou era o concorrente que queria comprar também a informação, entendeu? Sim, sim. Os repórteres que estavam lá, eles estavam comprando informações de policiais, comprando de eventuais pessoas que pudessem dar algum tipo de veracidade na informação. Porque o caso, o Glauber, isso daí virou a maior bizarrice que eu já vi na minha vida, foi isso daí. Como que um policial, né, um delegado, é desmentido por um prefeito. E um prefeito vem em rede nacional falar que na cidade dele não existe PC. E que em 60 e poucos anos, sei lá quantos anos de Cajamar, nunca ouviu nenhuma ocorrência que citasse o PC na cidade de Cajamar. Ô, Glauber, fala que ele é no mínimo bizarro o prefeito, que ele desmentiu o delegado ao vivo, falou que o delegado estava mentindo, e que não existia PC na cidade de Cajamar, e que nunca ouviu falar da existência de PC na cidade de Cajamar. Um prefeito da cidade. Era o cara ali para defender o delegado. Se o delegado falou alguma bobagem, passava até um pano ali, trocava ideia com o delegado e falava: ô, irmão, vai lá na mídia, lá você e se retrata. Vai lá você e se retrata lá. Não é verdade, Gão? Mas não, o cara vai lá e desmente. Não, e outra coisa, né, cara? Cajamar é grande São Paulo, né, cara? Então, assim, eu até acho, ô Frank, que naquele ambiente rural da família, até consigo imaginar que ele não tivesse PC. Agora, na cidade, não faz sentido. Mas sobre esse ponto, cara, resultado disso, o Daniel e o Gustavo, né? Aqueles dois caras foram colocados como suspeito, colocado como se tivesse uma relação homoafetiva. Por 500, se isso procede, né, cara? Tu tá trazendo a informação, eu fico com receio, né? De fazer um julgamento errado, abraçar essa versão, mas vamos considerar isso. Cara, por R$500, um jornalista acabou com a vida e com a imagem de duas pessoas, cara, pra vender notícia. Porra, parceiro. E eu trouxe o cara que foi acusado de ter um relacionamento homoafetivo, ele falou comigo, tem um vídeo aí gravado, falou comigo em vídeo chamado, eu gravei, conversei com ele, tipo uma entrevista, né? E não, então, mas comigo. O cara, eu vi a entrevista dele também. Aí é o seguinte, né, cara? O cara é suspeito, foi colocado como suspeito pela polícia, a imprensa cobriu isso e tal. A partir desse momento, é foda, porque a gente olha pra entrevista do cara pensando assim, porra, o suspeito querendo se safar.
Quando você traz uma informação que você tá seguro, e se essa informação tiver uma ponta de verdade, já é um absurdo, cara, porque a partir disso, não bastasse a primeira injustiça do cara aparecer como suspeito, envolver ele numa relação homoafetiva que ele nunca teve, e ainda, a partir daí, toda a defesa, toda a entrevista do cara cai com descredibilidade, porque todo mundo vai pensar que ele é o criminoso querendo se safar. Mas pra você ver que não, Glauber, você vê que não, esse mesmo cara aí que falou comigo da entrevista pra mim, que é o do suspeito, ele mandou pra mim também um pedido do próprio investigador de polícia, pedindo pra ele tirar foto do carro do Mike pro polícia. Então, como que o polícia pede para um suspeito tirar foto da placa de um carro? E como que o polícia não tinha a placa do carro? Ô, Glauber, depois, se você quiser, eu te mando tudo no Instagram para você dar uma acompanhada em off, porque tem que mandar para você ler e entender, não adianta só falar aqui. Você vai ver que, irmão, é bizarro o que fizeram nesse caso aí. O polícia, dias depois, que já estava sendo investigado, já tinha até ido lá na casa do Mike e tudo, o polícia pediu pro cara ter a conversa, foto, print, o moleque tirou tudo. O polícia falou, tira uma foto do carro dele, tira uma foto da placa do carro dele pra mim aí. O polícia pediu pro suspeito tirar a foto do carro do outro. É foda. De verdade, Glauber, esse caso da Vitória aí, ficou uma coisa que eu falar pra você. Envergonha o trabalho da polícia de Cajamar, não por culpa dos bons policiais, que eu tenho certeza que lá existe, mas por causa dos maus policiais, por causa da mídia, que a gente sabe que a grande mídia, eles fazem tudo por audiência, tudo para ser exclusivo, para colocar exclusivo lá no cantinho da tela deles lá. Eles passam por cima de qualquer um para colocar aquele exclusivo no cantinho da tela ali, entendeu? Então a gente vê que a mídia brasileira hoje, ela não está no intuito de comunicar, ela está no intuito de se autopromover, de ganhar audiência, não de comunicar. Não temos comunicação, por isso que eu falo para as pessoas, sai da televisão e vai para o YouTube, falo para ir no seu canal, falo para ir na Iconografia da História também, que eu gosto do gordinho lá, o Paviotti é top, aquele gordinho. Enrolado aquele moleque lá, né? Como que ele consegue tanta informação, né? Acho que ele leu o roteiro, não é possível, não. Ele lembra a data, nome, eu falei, que miséria que esse cara tem na cabeça aí. Não, é bom, o Joel é muito bom, a equipe é boa. Agora, o vídeo dele é gravado, ele tem uma equipe, né? Pode ser que ele tenha um roteiro ali, mas eles escrevem, né? Então eles pesquisam e eles escrevem. Então, tá na cabeça do cara, o cara pesquisou, né? Sim, e traz informação de verdade, né? Não traz um sensacionalismo, uma parcialidade que quer puxar para um lado ou para o outro. Que nem, eu acredito que se você quer comunicar algo, seja só verdadeiro, seja só você. E um conselho que eu ouvi de um velhinho aí da internet aí, um barba branca, que fala growth, sabe? Exatamente. Que falou, seja você, continuando essa pegada. Então, eu vou nessa, eu procuro sempre falar aquilo que amanhã depois vinha, aí você não falou isso, falava, eu falei por causa disso, não inventei, entendeu? Não tento criar na minha cabeça por audiência, né, Glauber? Cara, olha só, se estamos comunicando, se a gente abre uma live, uma transmissão e tem pessoas assistindo, e se a gente tem toda uma estrutura, no meu caso, que eu tenho uma estrutura grande aqui, com um monte de gente trabalhando no canal, estúdio, tudo isso, é porque a audiência importa, a audiência sustenta a nossa comunicação. Não quer dizer que valha tudo pela audiência. Aí a história que eu te disse, o combo de valores. Não é o que prega, o que defende, é o que se vive. Então, esse repórter, para todos os efeitos, é um profissional competente, é um profissional, é um cidadão de bem, como falam aí nessa questão, nesse debate, né? Mas é um camarada que compra uma informação de um policial fazendo um papel de vagabundo, sendo isso verdade, né? Eu vou sempre fazer essa ressalva aí, porque, pô, cara, eu acredito sim, cara, que a polícia vaza informação. Agora, porra, plantar a notícia... E assim, uma coisa é o policial vazar uma informação real. Ele tá errado pra cacete. Mas ele antecipou o jornalista pro jornalista dar o exclusivo. Tá muito errado. Pior ainda é o cara plantar e causar outras vítimas. Você consegue entender? Eu não tô de forma alguma
suavizando o polícia vender informação. Mas eu tô aqui, cara, repudiando muito mais porque já tem uma vítima, que é a Vitória. Aí agora, se isso é verdade, 2 novas vítimas, suspeitos, que acabou com a vida do cara, com a imagem do cara. Eu vou olhar aquele cara daqui a 5 anos, eu vou lembrar dele. Como o suspeito tal do caso Vitória, que tinha um suposto romance com outro cara. Quanto Mas que custa isso, cara? Então, assim... Mas, pra você ter... Só pra mim deixar essa parte aqui que você pegou aí, nenhuma das informações que foram vazadas pela polícia era reais. Então, todas as informações eram mentira. Todas. Nenhuma foi real, nenhuma foi confirmada. Tudo que a mídia postou, nenhuma foi confirmada. A mídia teve que se retratar um monte de vezes, que você não assiste jornal, graças a Deus. Você é um cara inteligente. Não. Se você vê o jornal, a mídia tem que se retratar várias vezes. Por Frank, informações que foi vazada de lá de dentro que não eram reais, mano. O cara que tá acompanhando esse caso, ele tem que ficar o dia todo. Porque eu ia ver os vídeos aqui no ao vivo assim, cara, playlist do caso Vitória, entrava na Record, mais de 100 vídeos. Aí entrava lá no SBT News, irmão, mais de não sei quantos vídeos. Então assim, eu postei os 5. Nenhuma informação foi real. Falaram que a mão tava fora, que tinham cortado as mãos, que tava dentro de um saco, mentira. A mão tava amarrada com um saco plástico. Falaram que o cabelo tava raspado, mentira. Tava cortado alguns tufos do cabelo. Mentira, cara. É informação da própria família. Falaram que a menina tinha sido abusada por 2, depois falaram que era mentira. A mídia, tudo que vazou na mídia. Cara, e a própria versão oficial, a última versão, explora tudo isso que a mídia veiculou. Porque, olha só, quando diz uma menina de 17 anos e tinha um namorado, mas também tinha um ficante, aí pegam as fotos dela, explora sexualidade, sensualidade, né, melhor, sensualidade. Ela com decote, ela com roupinha, ela fazendo caretinha e tal. Conta um enredo que ela tinha um namorado, um ficante, uma amizade colorida, teve uma repórter que falou isso. E aí que o namorado era envolvido com outro homem, coloca um ambiente promíscuo que a versão do Michael fora pra muita gente. Não, eu já tive um relacionamento com ela 1 ano e meio antes. Porra, então a menina tinha 15 anos. Coloca um elemento que a menina tinha comportamentos e tal, e aí ainda começa as pessoas a justificar o crime, começa as pessoas a botar a culpa na vítima, começa as pessoas a dizer procurou, achou. Tudo isso porque a mídia quer vender notícia. Porra, aí não dá, cara. A gente sabe que isso acontece, mas a gente tem que lutar contra isso, né? E o pai da menina, a família ficou como, eu conversei com ele, ele falou, pô, mano, minha filha não era isso aí não, minha irmã não era isso aí não, entendeu? Não era a menina que saía com um e com o outro, tanto é que a menina perdeu a vida, Galo, você parar pra ver aí, as pessoas tem que analisar isso aí. A menina não tava vindo de uma festa, ela tava vindo de um baile. Trabalhando, Pô, ela tava vindo do trabalho, gente, entendeu? E outra, a menina poderia ser até garota de programa, irmão, nada justifica isso daí. As pessoas têm que parar com isso aí. Eu vejo pessoas que vai lá, era marmita de bandido, era não sei o que, irmão. Vocês nem sabem a história da menina. Isso. Não sabem com quem caminha. Mas por conta da narrativa, ô Frank, compraram esse enredo. Sim, mas não, a menina, pelo que a família fala, era uma menina direita, Glauber, entende? E trabalhava e tal. Agora, questão de foto, decote, infelizmente, hoje em dia é normal isso aí. É o que mais acontece na internet. Sim, e eu não tô aqui botando regra, não. Eu tô dizendo que tem toda uma construção de comunicação por parte da imprensa que induz a pessoa em casa a ficar fazendo um julgamento que não deve, indo por outro caminho. E eu, quando eu reagi ao vídeo, eu falei, porra, qual a necessidade? Irmão, tem uma foto dela, do rostinho dela, já acabou, já simboliza quem é a Vitória. Um sorriso bonito, uma menina jovem. Agora... Não, eles põem as fotos mais sensual que tem pra colocar. Aí eu pergunto... A menina morreu, é uma vítima. Pra que eu tenho que ficar vendo a foto dela de decote, cara? Pra que eu tenho que ficar vendo a foto dela fazendo caretinha? Porque é isso que você tá falando, irmão. Isso não tem nada a ver com o caso. A gente só precisa ter quem é a vítima, qual foram as circunstâncias. E esse caso tem um grande elemento que é alertar a população. Que é
Pô, as famílias se protejam. Tomem cuidado. Você vê, cara, porra, o pai, naquela entrevista, eu achava que eu fiz meu papel de pai, eu achava que eu tinha feito. Mas agora, pelo visto, eu não fiz. Perdi minha filha, não pude nem me despedir dela. Então, pais, cuidem das suas filhas, cuidem da sua família. Meu irmão, isso pra mim é muito forte. E assim, todo o apelo midiático desse caso, pra mim fica duas grandes lições. Temos que nos proteger, cuidar da nossa família. O Estado não vai proteger ninguém. E se esse crime teve essa repercussão midiática toda, é para passar a mensagem positiva, entendeu? A mensagem positiva é difícil, né? Mas a mensagem para evitar novos casos, né? O Estado não vai estar em todo lugar, a imprensa faz muitas das vezes um desserviço e quem tem que se proteger é a própria família e a própria vítima. Tem que ficar esperta, porque não dá para contar com o Estado. E se você usar esse caso para pedir uma punição maior, entra o segundo elemento. Olha aqui, uma menina que estava trabalhando foi morta nessas condições. Até quando nós vamos aceitar isso? Vamos esperar ter mais um caso? E aí, Frank, porra, para acabar comigo, foi começar a acompanhar a repercussão de outros casos parecidos. Na semana seguinte, eu fui reagir aqui e tinham mais 5 casos. Isso de grande repercussão. Fora o caso que a gente não sabe, né, cara? Então, assim, é uma crueldade. Esse é o país que a gente vive. E a gente tem que fazer uma comunicação aí positiva em cima disso, tentando salvar os próximos. Agora, Frank, do que dá pra tirar de lição, então, de verdade desse caso, cara? Tudo que a mídia contou foi mentira, nas suas palavras. O que tem de verdade desse caso aí? A única verdade é que o Michael tá envolvido nisso daí. O Michael? Sim. Sim. O Michael. Mas os outros dois, quem são? Então, eu não quero falar, Glauber, o que foi falado, não é por medo, não, porque senão pode dar problema para mim, eu acredito, né? Porque podem querer falar que eu atrapalhei a investigação e também pessoas que podem ir lá e querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas o que eu posso falar, né, Glauber? Agora eu prefiro não falar, se você permitir. Não, maravilha, maravilha. Agora você colocou os seus pontos, né? Sim, mas só deixa eu fazer uma ressalva aqui, pedindo uma coisa que é importante, Glauber, que as pessoas têm que é muito importante, que eles falaram, é forte isso daí, o pai proteger os filhos, e as pessoas têm que entender, independente do que aconteceu, é cultural a gente querer entender o porquê que a pessoa foi vítima. Não existe o porquê que a pessoa foi vítima, gente. Ela foi vítima. Vítima, irmão. A vítima tem razão. Eu lembro que eu vim aqui no seu canal, a gente estava conversando também sobre um caso que aconteceu, do da Cunha, que as pessoas estavam falando, a mulher fez isso, a mulher fez... A vítima sempre tem razão, pessoal. Entendeu? A vítima não tem como vocês quererem justificar que era por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Então respeitem a Vitória, vocês que ficam fazendo vídeo falando que a menina era isso, aquilo outro. Eu falei pro pai dela que eu vim aqui, eu ia fazer esse pedido para vocês respeitar, né? O passado da menina, com quem que ela ficou, com quem ela não ficou. A menina não era nenhuma garota de programa, não, a menina estava trabalhando, entende? E o pai da menina, cara, é que vocês veem entrevista, o cara tenta se manter forte, né, mano? Mas você conversa com o cara no particular, galera, você vê que o cara tá destruído, mano. O cara é o segundo filho que o cara perde, entendeu? E ainda a filha dele, que ele ia buscar e não foi buscar porque o carro tava quebrado. Então ele fala, que ele falou pra mim, pô, cara, se eu soubesse, tinha descido a pé, tinha descido com a minha muleta lá buscar minha filha. Pô, irmão, se eu vi isso aí de um pai, é fogo, cara. Pra quem é pai, pra quem é ser humano, eu acho que pra quem é ser humano, fala, pô, cara. Porque aí vem o sentimento de impotência, né, Glauco? Sim. Não poder fazer nada, né, mano? Pô, não pude proteger minha filha, tá ligado? E, tipo, o mundo, cara, hoje, o pai e a mãe tem que conversar com os filhos, tentar ser amigo dos filhos. Porque, pegando esse gancho, às vezes a gente, pai, mãe, quer proteger tanto nossos filhos que nós acabamos afastando eles de nós, entende?
Porque a gente mente para os nossos filhos, falando coisas que não são reais para protegê-los do mundo lá fora. E quando eles descobrem que aquela coisa simples que você mentiu para proteger era mentira, ele deixa de confiar em você. Então, um conselho meu, que passei por essa vida, tive meu pai, que era uma pessoa totalmente idônea, pode puxar meu pai aí, minha mãe também. E eu posso falar para vocês, cara, seja verdadeiro com o filho de vocês. Explique para eles o que acontece e como que acontece. Sem mentira, não minta para o filho de vocês. Tragam eles para perto, porque você tem que entender, é você, pai e mãe, contra a internet, contra os amigos, contra a televisão, contra as músicas, contra tudo. É você, pai e mãe, tentando educar o seu filho, trazer caráter para o seu filho, trazer dignidade para o seu filho, mostrar o caminho do bem para o seu filho, e fora de você e do seu marido aí, do pai e da mãe, o mundo aí fora mostrando para ele totalmente ao reverso do que você está mostrando. Então, eu acho que o mais importante para o pai e para a mãe, hoje, que quer evitar o seu filho ou a sua filha a cair no mundo ou acreditar no mundo, é fazer eles acreditar em vocês. E só vai acreditar em vocês com a verdade. Então, que nem o Glauco falou aí, meu pedido é o mesmo, proteja o filho de vocês, porque do jeito que tá a coisa aí, cara, é de mal a pior.